Stalinismo, conceito, construção histórica. Introdução. O que é o stalinismo? Stalinismo, palavra que carrega um peso histórico gigantesco. Mas o que, de fato, esse termo significa? Muito além das polêmicas e simplificações comuns, o stalinismo foi uma doutrina política, uma prática de governo e um experimento social que marcou o século XX. Surgido no calor das disputas internas após a Revolução Russa, o stalinismo representou a tentativa concreta de construir o socialismo em um mundo hostil e num país agrário. Não estamos falando de uma mera política de força, mas de uma reorganização completa da sociedade. Com base no marxismo-leninismo, o stalinismo promoveu reformas profundas na economia, na política, na cultura e até na subjetividade das pessoas. Entender esse fenômeno é fundamental para compreender os caminhos possíveis e os limites da construção de uma alternativa real ao capitalismo. O socialismo em um só país. Após a morte de Lenin, a União Soviética estava diante de uma encruzilhada histórica. Deveria continuar buscando a revolução mundial ou consolidar o socialismo dentro de suas próprias fronteiras? Foi Stalin quem defendeu com firmeza a possibilidade de construir o socialismo em um só país. Essa teoria rompeu com o internacionalismo imediato de Trotsky e apostou na necessidade de fortalecer internamente a economia, o exército e o partido. A ideia era clara: sobreviver no mundo capitalista exigia criar raízes profundas. Isso significou centralizar o poder, reorganizar o campo e iniciar um processo de industrialização acelerada. Essa doutrina deu à URSS uma base sólida para resistir a pressões externas e se tornar referência mundial para outros povos em luta. Planificação e revolução industrial. Um dos traços mais marcantes do stalinismo foi a planificação econômica. Em vez de deixar a economia nas mãos do mercado, o Estado assumiu o controle total por meio dos planos quinquenais. O objetivo? Transformar uma nação agrária em uma potência industrial. Em menos de 2 décadas, a URSS construiu fábricas, usinas e ferrovias que rivalizavam com as economias mais desenvolvidas do Ocidente. Essa industrialização acelerada mobilizou milhões de pessoas, gerou empregos e elevou a capacidade produtiva soviética a patamares inéditos. Ao contrário do que se vê no capitalismo, onde os lucros guiam as decisões, aqui era a necessidade coletiva que definia as prioridades. Essa lógica permitiu, inclusive, que a URSS enfrentasse e derrotasse a máquina de guerra nazista anos depois. Coletivização agrária e transformação do campo. Se na cidade o motor era a indústria, no campo o stalinismo promoveu uma verdadeira revolução. A coletivização agrária reorganizou a produção rural, substituindo pequenas propriedades privadas por fazendas coletivas, os kolkhozes, e fazendas estatais, os sovkhozes. O objetivo era socializar a terra, mecanizar o trabalho e garantir o abastecimento das cidades. Esse processo enfrentou resistência, especialmente dos kulaks, camponeses considerados ricos. Para o regime, eles representavam um obstáculo à coletivização e ao socialismo. O campo soviético passou por uma profunda transformação. Tratores, centros de distribuição e formação técnica alteraram radicalmente o cotidiano rural. O Estado passou a controlar os estoques de alimentos e garantir sua distribuição, conectando o campo e cidade de maneira inédita. Partido, Estado e centralismo democrático. O stalinismo também redefiniu o papel do Partido Comunista e do Estado. O conceito de centralismo democrático foi essencial. A base podia debater e opinar, mas, uma vez tomada a decisão, todos deveriam aplicá-la de forma unificada. Essa lógica foi usada para garantir coesão interna e impedir o fracionamento político. O partido tornou-se o cérebro do Estado soviético, presente em todos os espaços: fábricas, escolas, quartéis e conselhos populares. Stalin assumiu um papel central, mas sempre como representante da linha majoritária do partido. Essa forma de organização buscava criar um novo tipo de poder, baseado na classe operária organizada e disciplinada, diferente da democracia liberal burguesa. A disciplina era vista como condição para enfrentar o cerco do imperialismo e manter viva a revolução.
internacionalismo proletário e luta global. Embora tenha defendido o socialismo em um só país, o stalinismo nunca abandonou a luta internacional. Através da Terceira Internacional, a URSS financiou e orientou partidos comunistas no mundo todo. Da China à Espanha, da Grécia ao Vietnã, a influência soviética foi decisiva. O stalinismo apoiou revoluções, deu suporte a movimentos de libertação nacional e combateu o fascismo com todas as suas forças. As frentes populares foram uma estratégia concreta para unir forças e avançar mesmo em contextos difíceis. A vitória contra o nazismo e a influência sobre países do leste europeu consolidaram a URSS como epicentro da luta contra o capitalismo. Para muitos povos oprimidos, Moscou tornou-se símbolo de esperança e de alternativa. Cultura revolucionária e um novo homem socialista. O stalinismo também promoveu uma revolução cultural. A alfabetização em massa, a educação técnica, o incentivo às artes e a criação de um novo ideal de ser humano marcaram essa etapa. O realismo socialista foi o estilo dominante. Exaltava o trabalhador, o progresso e os valores coletivos. Não se tratava de simples propaganda, mas de um projeto de transformação subjetiva. O novo homem socialista deveria ser solidário, disciplinado e comprometido com o bem comum. Escolas, teatros, centros de cultura e ciência foram erguidos por toda a URSS. A cultura deixava de ser um privilégio das elites e tornava-se um instrumento de construção da consciência revolucionária. Era o nascimento de uma civilização nova, onde o saber servia à libertação e não ao lucro. Conclusão: legado histórico e chamada para a ação. O stalinismo foi uma tentativa ousada e concreta de construir uma sociedade socialista em meio a crises, guerras e isolamento internacional. Seus resultados foram profundos. Transformou uma economia atrasada em potência mundial, venceu o nazismo, alfabetizou milhões e inspirou povos inteiros. É impossível entender o século XX sem estudar essa experiência. Hoje, em um mundo novamente mergulhado em desigualdades, guerras e crises, revisitar a teoria e a prática do stalinismo é mais do que um exercício histórico, é uma provocação política. Quer saber mais sobre alternativas ao capitalismo e experiências reais de transformação social? Então se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. O algoritmo precisa saber que você não está satisfeito com a versão oficial da história. Até o próximo vídeo.